Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, um ensejo renovado, emitindo aos nossos espíritos. Aqui estamos novamente, envolvidos pela psicosfera espiritual deste ambiente, que os espíritos amigos proporcionam para todos nós. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que possamos aqui nesta noite, no clima da fraternidade, do entendimento, realizar o melhor possível para que o assunto seja proveitoso para todos nós. Pedimos a Ti o amparo para toda a humanidade, para os irmãos em dificuldade, em sofrimento, por aqueles vítimas das guerras, das discórdias, dos distúrbios. Pedimos um amparo também para os irmãos hospitalizados, os irmãos recém-desencarnados que atravessam dificuldades no mundo espiritual. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando então continuidade ao estudo do livro de Gênesis, capítulo 2 ainda, capítulo 3, a partir do versículo 10. Então vamos lá fazer a leitura que sempre fazemos, dos alguns versículos aí na sequência. Capítulo 3, versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Nós começamos a estudar esse versículo 10 e hoje vamos terminar. O versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Nós chegamos a comentar iniciar a questão do temor, não é? Falamos alguma coisa sobre o temor, e o temor natural é instrumento de prudência, instrumento de cuidados, mas o temor não pode ser exagerado, ele não pode nos paralisar, paralisar as ações. Então é preciso dosar. Então aqui no caso, tendo medo, Adão notou que estava nas mãos do Deus vingativo e punitivo. Em Ezequiel, por exemplo, nós encontramos o seguinte: sou teu Deus que puno a transgressão dos pais nos filhos. Bom, então esse texto aqui de Ezequiel, ele traz uma ideia muito clara de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. Mas acontece que o mandamento, conforme está no livro de Êxodo,
nos registros de Moisés, não diz isso. Vamos lá. Vamos estudar aqui o que diz o Êxodo, os mandamentos, capítulo 20, no versículo 5. Não vou ler tudo, não, vou só ler o versículo aqui que nos interessa. Falando aqui das imagens, né? Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aqui nessa tradução tem um erro, uma adaptação que os religiosos tradicionais fizeram na tradução para suprimir a ideia de reencarnação. Então eles modificaram a preposição. Sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Acontece que no original hebraico não é até. No original hebraico, Moisés diz que é na quarta. Terceira e quarta. Porque Moisés tinha conhecimento da reencarnação, era iniciado egípcio. Atos 7, 22, que nós já lemos aqui. Moisés foi instruído e educado em toda a ciência dos egípcios. Foi criado junto com Ramsés, que seria depois o Ramsés II. Teve uma educação primorosa no padrão egípcio. Então, Deus não é vingativo, muito menos punitivo, porque aqui sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais dos filhos na terceira e quarta geração. Então ele visita. Passa em revisão. Nós vamos passar em revisão o que nós fizemos nesta existência, na terceira e na quarta. Em pouco tempo, não será mais na terceira, será só na quarta, porque nós já estamos vivendo aí mais de 100 anos. Mas nos tempos antigos, com certeza era na terceira e na quarta. Porque a primeira geração é o filho, a segunda é o neto, a terceira é o bisneto. Na antiguidade, poucos conheciam seus bisnetos. Morriam muito cedo. Morriam muito cedo. Agora hoje não. Hoje nós estamos chegando numa época aí de que nós vamos conhecer os bisnetos aí com tranquilidade. Por enquanto são alguns, mas vai chegar o tempo. Então nós não vamos reencarnar mais na terceira, vamos reencarnar na quarta, na quinta. Sim. E alguns até mais para frente. Então no original hebraico é na terceira e na quarta, e não até. Porque até, aí sim nós estamos lidando com um Deus vingativo. Se você errou, ele vai punir até a quarta geração. Não tem nada a ver com o que você fez. Onde que fica aí na Bíblia? Qual página? Êxodo 20, capítulo 5. Então, uma palavrinha tem um peso enorme. Porque a troca da preposição aqui é para suprimir a ideia de reencarnação. Capítulo o quê? 5. Não. Êxodo 20. Capítulo 5, 20. versículo 5. Então ele visita, né? Porque 20. Por que visita? Porque nós sabemos que o amor cobre a multidão dos pecados. O erro pode ser corrigido pelo amor e não pela dor. Certo? Então não existe aquela ideia de uma lei de causa e efeito fechada. Você matou, vai morrer. Não é assim não. Não é? Porque, por exemplo, já temos visto aqui
sobre até o assassinato. Nós até comentamos aqui, ó. É sempre do mesmo grau de culpabilidade nos atos. Em todos os casos de assassino, já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então não é todo, cada um vai ser julgado pela intenção, pelo conhecimento da lei, pelas motivações. Então, a questão aí do pagamento da dívida, não é que, quando nós falamos em pagamento, essa palavra traz uma carga, um peso maior. O que é o chamado pagamento? O pagamento é nós vamos voltar para amar quem não conseguimos amar. Então, se eu tiro a vida de alguém com intenção, tem um caso desse no livro Missionário da Luz. O elemento tirou a vida do outro lá para ficar com o dinheiro dele. O que a misericórdia fez? Aquele elemento que foi assassinado voltou como filho do próprio assassino. Então, aquele que tirou a vida devolveu a vida e já resgatou, percebendo? Então a gente tem que ter cuidado quando nós fazemos análises rasas aí na pauta até do desejo de vingança, quanto à lei de causa e efeito. Então Deus visita. Pode ser que nós aqui puníssemos e queiramos até a punição, mas Deus visita a maldade do pai, dos filhos, na terceira e quarta geração. Vai visitar, para ver como é que você vai lidar com aquilo. Ó, você cometeu um erro lá na algumas encarnações atrás, vamos ver como é que você vai sair agora, como vai lidar com isso, quais serão suas reações, como você vai resolver a situação. Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar, a questão 262A. Mas nós, às vezes, espíritos, somos querendo que a coisa seja... Nós queremos uma vingança, entendeu? Punição imediata. Então é por isso que a gente faz a interpretação tanto equivocada, às vezes. Precisamos ter cuidado. E é preciso, ao estudar o livro dos Espíritos, conjugar as coisas. Por isso que a gente tem que estudar, tem que ler, reler, estudar, para ir conjugando. Não é? Então, já temos até visto aqui essa questão do Paulo falando da questão 1009 do Livro dos Espíritos sobre o culpado, a punição e tal. Depois os amigos podem estudar lá. Questão 1009 do livro dos Espíritos. Porque estava nu, já temos falado dessa nudez aqui anteriormente, carência de valores morais mais profundos. Então, reconhecer a nudez é sinal de sabedoria, porque são bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito são bem-aventurados, que reconhece carência de valores morais de profundidade. Então, ele é um bem-aventurado, porque ele já reconheceu que necessita de valores de profundidade. Então, a humildade está em floração. Então, a humildade é aquela virtude que está na base aí da aprendizagem aí dos valores que são importantes para nós. Porque estava nu e escondi-me. Então, esconder, busca natural de proteção. Não tem o que nós até gostamos de nos esconder até de nós mesmos, às vezes? Não é isso? Mas geralmente o verbo esconder aqui no texto bíblico, nós podemos, no texto bíblico,
nós podemos associar a reencarnação. Porque no corpo físico nós estamos escondidos. Esquecemos o passado, não sabemos o que fizemos, então nós estamos escondidos. Até dos perseguidores, estamos escondidos, certo? Esconder. Então, todos nós temos componentes aí na nossa estrutura psíquica de outras existências que estão escondidos, estão adormecidos, nós não fazemos nem ideia. E nós ainda não temos condições de vislumbrar. A gente vislumbra alguma coisa nos sonhos, tem acontecido. E temos vislumbres. Mas são detalhes, não é da integralidade do que foi feito, porque nós ainda não temos condições de ter uma visão integral do que fizemos no passado. Nós não temos condições de administrar conscientemente essas lembranças. Ô, Júlio, mas se o espírito se comunica pelo pensamento e a gente sabe que ainda pela nossa condição aqui na Terra ainda não é de emanar pensamentos puros, então essa conexão com esses inimigos, por exemplo, de a gente estar protegido ou não, a gente não fica mais suscetível a esses reencontros com espíritos que não... Fica, mas tem... Os espíritos levam um certo tempo a encontrar, né? A gente conta na literatura do André Luiz, demorei, mas encontrou, até aqui na reunião mesmo. Demorou, mas eu encontrei a fulana. Porque você não pode esconder 100%. Você esconde um certo tempo, aí durante aquele tempo vai havendo um progresso dos dois, em tese, certo? Mas... É o que eu já ouvi falar, não sei se procede, mas aqueles espíritos encarnados que passam por doenças com paralisia, estão escondidos. Aí a dificuldade ainda é maior para serem encontrados. Estão escondidos. Sim. Aí depende muito, porque tem aquele caso, aquele do André Luiz, um espírito está num corpo quase tipo de macaco, né? Aquele tipo de símio, né? Todo paralisia cerebral, e ele com pensamento... Ele tinha uma hidrocefalia, não é isso? E ele com pensamento de revolta, de rebeldia, de... Vingança. Ele tinha sido um barão nesse caso? Então, assim, ele está ali, fisicamente ele está preso, mas mentalmente ele está emitindo vibrações, né? Então pode facilitar O reencontro. Né? Escondi-me, então. Então, esse esconder aí, geralmente ele pode interpretar o texto como sendo reencarnação. Então, nós temos aí capas protetoras, certo? Inibição, uma capa protetora, timidez, determinadas síndromes são capas protetoras aí. Versículo 11. E disse Deus, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então, o primeiro ponto aí, que nós vamos analisar, como sempre fazemos, segmentando aí o versículo no estilo miudinho, estilo minucioso de entendimento. E disse Deus, e Deus disse, na verdade, quem te mostrou que estavas nu? Então, nós temos dois aspectos a analisar aí. Despertar da consciência e a ação dos adversários. A ação dos adversários, no plano físico, os adversários, aqueles que não têm simpatia conosco, que às vezes têm uma antipatia gratuita, vão ser elementos que vão ser instrumentos aí de revelar a nossa nudez, nossa deficiência,
através ali dos reflexos, das reações. Na família acontece muito, acontece muito esse fenômeno aí porque nós sabemos que, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós renascemos no mesmo meio frequentemente, e com aqueles a quem prejudicamos, que fizemos mal e que nos fizeram mal, e vice-versa. Então é comum entre choques aí, entre parentela em situações limite no âmbito familiar, situações aí de extremo desconforto, de grande dificuldade. E, de um modo geral, todos nós passamos por isso. E aí é o momento de nós, então, avaliarmos a nossa nudez, o que nós temos carência, e reconhecer essa carência, porque não nos adianta tentar escamotear a verdade, é reconhecer a carência e buscar solução para essa carência, recursos para avançar, progredir. Mas a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter serenidade, né? Porque nós não vamos conseguir dar um salto em muitas questões, nós não vamos conseguir ter uma atitude que ainda não que não nos caracteriza ainda, entendeu? Perante determinadas pessoas. Então é preciso ter paciência, não adianta. Aí é o momento de engolir seco, o momento de ter calma, tomar água da paciência, né? Fazer prece, pensamento positivo. E, infelizmente, amigo, nós temos problemas aí do passado, problemas psíquicos, problemas de sentimento, nós vamos resolver daqui a algumas existências. Alguém acha que vai resolver tudo nessa? Quem acha que vai resolver tudo nessa precisa estudar mais a evolução, porque não é assim que funciona não, entendeu? Acho que já não dá mais tempo não, aqui todo mundo já passou da metade do... O que nós temos que fazer é caminhar a primeira milha. Nós às vezes estamos caminhando a primeira milha com os adversários. E as problemáticas que emergem no âmbito familiar, geralmente nós estamos lidando com situações que nós mesmos geramos lá atrás. E que agora a gente tem que mas nós já sabemos, né? Isso já é um grande avanço. Exatamente. Sabemos o quê? Que é necessário. Que é Sim. necessário. A gente... Mas nem sempre sabemos lidar. Exatamente. Aí vem o segundo Eu queria passo. saber qual sabia. Porque é extremamente desagradável, Uhum. não é? É extremamente desagradável. E a gente não consegue esconder Uhum. quando a coisa é desagradável. Uhum. Porque emerge do sentimento. Sim. O que a gente consegue fazer? Manter a aparência. Às vezes você está ali no âmbito familiar, aí, no meio de uma crise, você está doido para chutar o balde, você está doido para achar uma saída pela tangente, que nem no desenho animado. Você lembra disso, desenho animado? Saída estratégica lembra disso? Mas você não pode. Aí você tem que ficar ali, não é? Você talvez dá um vulcão por dentro, mas você tem que... É o momento do teste, é o momento de, né? Domar aquele vulcão ali, ter calma, explodir, e já é uma vitória. Quem vai, recua 1000 anos, 2000 anos e veja quando você está vivendo aquele vulcão ali que impede de entrar em erupção. Recua 1000, 2000 anos e tenta imaginar como é que isso teria sido. A repulsa espontânea. O que dizer sobre ela? É o que eu estou falando aqui, ué. É isso aí, né? É a repulsa espontânea. Espontânea porque tem uma história.
É uma história. Essa antipatia não é dessa vida, é de outra. É. Né? Como diz o Kardec. Isso é muito comum. É muito comum. Nós não estamos vendo aí os filhos que estão assassinando pais. Uhum. Os motivos mais banais aí, vocês não têm acompanhado? Sim. Agora até mudou um pouco, né? Pais, irmãos, vai tudo. Já assassinam a família inteira. Exatamente. Então são... A mulher com o marido. Tudo. É porque tem muita facilidade. Hoje tem muita facilidade. Nós temos muita facilidade para executar os planos macabros, maquiavélicos. Muita facilidade. Tá tudo à mão, né? É. Verdade. É. Hoje está fácil de executar. Então, é o que nós estamos assistindo. As facilidades estão aumentando, que pronuncia que o mundo está avançando, mas nós ainda estamos aquém no avanço. É por isso que existem os movimentos de banimento, de degredo, transmigração. Nós ainda não conseguimos conviver com facilidade, então nós vamos para o meio onde não tem facilidade ainda. Quem foi que foi Jesus que falou para esvaziar os umbrais? Quem foi que falou isso? Não, existe esse... De vez em quando a gente escuta a pessoa dizendo aí que sai uma ordem para esvaziar o umbral. Eu ainda não escutei essa ordem. Então a gente tem que ter calma, certo? Mas pelo aumento populacional da Terra, você deduz que sim, né? Por quê? Porque até ali os anos 50, tinha 2 bilhões de habitantes na Terra. Hoje tem 8. A maior parte veio de um pau. Esses 6 bilhões vieram, a maior parte veio de onde? Pelo estado da Terra, você não deduz de onde vieram, não? Acho que veio de um Pelo pau. estado da Terra. De onde que veio a maioria? Não. É uma dedução, mais lógica. Se tivessem vindo dos planos superiores, a Terra hoje não estaria na regeneração. Hein? Verdade. E não só porque a região do umbral, na verdade, todos nós estamos. É. Mas seria um umbral mais tenebroso. A vamos turma dizer do assim, desequilíbrio. que- A turma do desequilíbrio que está reencarnando em massa, né? E, consequentemente, sai vai esvaziando essas regiões aí de sofrimento. Mas como e a má são... notícia é que eles ainda estão encarnando até aproximadamente 2. parece que pelo menos até 2057... 57, ou seja, ainda tem muita coisa. nós estamos vivendo mais na Terra, longevidade. Então, quem renascer em 2057 não vai viver em tese até 2157. Ou mais. É. Não, com certeza mais. Que outro dia eu vi uma palestra, a pessoa falando que a criança que vai viver 100 anos já nasceu. Pessoa. Viver bem, né? Porque já tem, por exemplo, Vai ser uma coisa mais padrão, como, por exemplo. Alzheimer já tem 2 drogas já que estão sendo usadas. A Anvisa já liberou Sim, novas. para tratar melhor, né? Então a tendência é Sim. curar, obter a cura. E com saúde, né? Igual Com saúde. Quando a gente via há quanto tempo atrás, chegar aos 70, eram poucas pessoas, e quando chegavam. Um caco. Né? É isso. Na época, Hoje não, pô. Hoje, Você vê- 70 anos, hoje tá tranquilo. Tem gente jogando bola com 70 anos. né? Hoje tá tranquilo, 70 anos. E Roma, que esse biotipo forte, né? Morrer novo, né? Ué, mas. Mas é por causa das guerras, né? Ué. Não, Tinha mas- guerra. Ué, se não fosse guerra, Assassinato, traição, doença. assassinato. Mas os romanos ricos viviam muito. Augusto viveu com mais de 70 anos. É os bobinhos que iam lá na frente. Por exemplo. Não é os bobinhos? Você põe os bobinhos Não. lá na frente? Calma, nessa não. Nessa não. Nessa não. Eu não sou assim Os- Na também. frente Os era jovens. os Na batalha, Como é que é? os primeiros a lutar eram os veteranos. Aí, Os novos ficavam Os experientes, tá vendo? retaguarda. Eles não tinham casca para aguentar o. Entendeu? Trump. É.
Pelo menos assim, eu estudando, por exemplo, o Belo Gálico de Júlio César, lá na Guerra das Galhas, as legiões mais jovens ficavam Uf. depois, né? Entendeu? Agora, eu não sei se era uma regra geral, eu não me lembro. Eu ponho, Não me lembro. eu ia falar também em algumas situações de colocar pessoas mais jovens, né, ou menos experientes, para tomar a primeira pancada e outro grupo vem para. Isso pode. Especificamente no que eu estou relatando aqui da Guerra das Galhas, não era assim, era as legiões mais inexperientes ficavam na retaguarda, depois. E as veteranas que já estavam já com Experiência. e eram as que iam para o primeiro embate ali. Né? Então, nós estávamos falando até do que nós entramos nessa questão de Só Roma. da idade. A idade. Eu falei que o biotipo, né, as pessoas... Os romanos alimentavam bem, então eles tinham uma certa longevidade, tá? E tem a questão também das doenças, né, Luiz? Que não, né? Doença Uma adoecia, infecciosa, praticamente a população A mortalidade inteira. infantil era alta. As pessoas que eram Também. transportadas de navio, né? Aí chegavam com alguma doença, É. alguma deficiência, alguma coisa. Aí transmitia geral, né? Mas o que você está falando da questão do Alzheimer, porque tem duas... os mais ricos viviam mais, né? Os mais pobres viviam menos mesmo naquela época. Escravo vivia muito pouco. Exatamente, mulher. É porque eu ia falar que essa questão da idade, já a preparação para viver mais, tem tudo a ver com o mundo de regeneração. Lógico. Né? Porque não vai existir doença. Não vai ter ninguém expiação. Já Está é no livro do um Evangelho processo, É segundo o Espiritismo. porque à medida que o espírito vai se depurando moralmente, a gente lê no Evangelho, a qualidade do seu corpo também vai refletir isso, entendeu? Então, o seu corpo começa a sofrer menos influências deletérias. do Porque seu você próprio vai espírito. até, o perispírito vai atrair uma genética Pois é, mais tô falando, melhor. melhor. Dizem que o perispírito de Jesus era feito das coisas mais... Mais que lá, dos fluidos melhores mais quintessenciados. elementos que existia claro. no corpo dele. Não por privilégio, porque ele que pega É merecimento. capacidade É. desse Merecimento. capitalismo. É, E o perispírito, ele reflete, né, o espírito, é isso? sim. É. É. Então, Roma, por exemplo, tinha comandante que tinha 61 anos de idade, comandando batalha. É bastante. Ele era velho. Sim. Pra Na época. época. Mais ou menos, porque era muito forte. Não, mas era velho, mas assim. Não é velho como nós. Com muita Velho na experiência. idade. Exatamente. Né? O que foi aí, velho? Não era essas coisas. Não, os elementos. Os elementos eram fortes, velho. Praticava exercício, Tinha que né? ser, olha. Hein? Tinha que ser, olha. É. Não, Tem que abrir. Vai lá. Então, né? Júlio César, Pompeu, se não Esse tivesse povo sido morreu assassinado, eles iriam. Não, eles foram assassinados, né? Eles foram mortos, então viveu cedo. quem foi? César, quem é? Júlio César e Pompeu. Não, a morte do Júlio César foi Júlio trágica. César tinha na faixa de. Era novo, Quer ver? seus 40, não? Não, ele tinha Quem é Pompeu? 44. Pompeu? Ele tinha Sabe quem é Pompeu? Ele foi trágico. 60 anos, né? Dentro do Senado. Nasceu. 60. Ele nasceu em 100, morreu em 44, 56 anos. Nossa, muito novo. É, Achei até que era mais. 56. Se não fosse, ainda vivia muito tempo mais. Né? Alimentava bem, velho. Era forte. Né? Então eles eram da elite, né? Tinham uma alimentação melhor, como hoje na Terra. Quem é da elite aí alimenta bem, tem academia, faz dieta, tem academia, então. Nem me lembro dessa palavra. Não é? Passou fome. Hã? Lembra que é da academia? Não, elite, não quero nem ouvir essa palavra. Elite. Elite, pelo amor de Deus. Mas cada um com seu merecimento. Fazer o quê? Então lá.
E Deus disse. Então quem te mostrou? Quem mostra, a própria consciência que vai despertando. Olha, eu preciso adquirir o conhecimento, preciso progredir. Os embates familiares também mostram. Embates no trabalho, na via pública. Familiar mostram para nós o que nós necessitamos. Então, estamos na luta, certo? Comeste tudo da árvore que te ordenei que não comesse? Quem vê assim, pensa assim, pô, mas não pode nem comer da frutinha da árvore. Isso aqui é uma parábola, certo? Esses espíritos que vieram em degredo para a Terra, o que os trouxe para cá foi a desobediência às leis de Deus. Desobediência aos 10 mandamentos, por exemplo, aos diretrizes de segurança, a lei de amar o próximo. Desobedeceram. Então, foi-lhes ordenado, olha, vocês precisam comer da árvore da vida, não apenas da árvore do conhecimento. Conhecimento do bem e do mal, que é o desenvolvimento intelectual puro, desenvolvimento intelectivo, e nós vamos saber o que é o certo e o que é o errado, mas a gente quer praticar o errado. Por causa do automatismo dos desejos, das emoções. Então, nós continuamos a praticar o inadequado. Então, vieram para cá reciclar. Então, foi desordenado. Amém. É preciso amar o próximo. Já temos estudado aqui que a árvore da vida é a árvore do amor, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento, do intelectualismo. Às vezes nós vamos utilizar o intelecto para criar dificuldade para o próximo, criar sistemas, filosofias complexas. Então, é o momento do amor ao próximo. Tá claro? Alguma dúvida aí nesse versículo? Versículo 12. Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira. Nós temos sempre que lembrar que nós estamos falando aqui de símbolo. Nós não estamos falando de mulher, de homem. Sentimento. Então aqui é a imersão do sentimento. E quando nós começamos a tomar consciência do sentimento, que tem algo aqui que a gente sente, não sabe o que é, depois nós vamos entender que é o sentimento, que é o adjutora, que é o adjutor, simboliza a mulher aí, entendeu? Que vai falar da nossa situação espiritual. O que é que demonstra a nossa situação espiritual? Teor dos sentimentos. É o teor dos sentimentos. Sentimentos que vigoram nas 24 horas do dia. Prevalecem os bons sentimentos, e a gente de vez em quando tem um sentimento complexo, ou nós passamos 24 horas do dia brigando com sentimentos complexos, que os bons sentimentos fluam. Não é assim mais, é? Não é mais assim. A gente já consegue aí ter uma certa vida de bons sentimentos e ocasionalmente algum sentimento complexo vai emergir perante uma situação limite. Uma crise que surge. Aí emerge um sentimento. Porque nós não gostamos de crise. Alguém aqui gosta de problema? Se alguém fala que gosta de problema, eu vou fechar aqui
tem problema. Tem problema, entendeu? Vamos embora para casa. Porque normalmente nós não gostamos de problema, a gente quer resolver o problema logo, não é assim? Acontece? Então, aí emerge aquele sentimento. Você queria resolver aquilo, às vezes, na bala, não é? Assim, eu estou falando na bala, não é na bala, não. Na impulsividade. Na impulsividade. Porque antigamente a gente fazia assim, resolvia assim. É. Vai sofrer. Quanto mais poder a gente tinha, mais a gente resolvia direto, sem rodeio, Matar. livrava daquele problema, pronto. Só que os problemas que a gente tratava assim no passado, hoje estão no nosso lar. Problema aí. Não é isso? Estão no nosso lar. Então a gente tem que ter calma, paciência, né? E achar solução, né? Mesmo que alguém queria a solução para nós, achar a solução. Você vai falar do aspecto do Adão. Inicialmente, ele foge um pouco da pergunta, né? Porque ele pergunta aqui se ele tinha comido da árvore, né? Sim. Ele não falou que comeu direto, né? Não. Não, ele jogou para outra, né? Porque a nossa tendência pois de é. empurrar, Aham. de jogar a culpa para o outro. Sim. Eu fiz por causa disso, Isso né? está aqui na pauta aqui do Ah, tá. versículo 13. Não é comigo que eu quis. Sim. Teria que ser, né? A resposta. Não, porque daí nós vamos lembrar de Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Isso. Eu que eu não O mal que eu não quero fazer, eu faço. Está nessa pauta aqui. Aham. Você conhece a lei. Adão já conhecia a lei. Sabia o que tinha que ser feito. Mas o sentimento foi mais forte. Não resistiu ao desejo, ao sentimento. Isso acontece conosco. Ainda acontece conosco ainda em grande medida. Então, por isso que nós temos que ter capacidade administrativa. Tem coisa que você vai falar assim, eu não dou conta ainda, infelizmente, não tem jeito. Não é? É reconhecimento da pequenez, não é que você vai esconder atrás daquilo ali, não, mas você sabe que eu não consigo ir. Temos limitações. Então, seria até muito estranho se você ouvisse está acostumado a fazer certa coisa, ouvisse um ordenamento para não fazer e você passasse a não fazer mais aquilo, seria até estranho. Nós não somos máquina. Máquina age assim, né? Você dá um comando, ela... Mas nós não. Não é? Não funciona assim. A gente tem que lutar, né? Vai lutando, vai resistindo, cede, passa um tempo, consegue vencer, cede de novo, até que chega um momento que a gente não cede mais. Aqui já a vitória é uma vitória. Nós aqui no passado, a gente ouvia esse mandamento, não matarás, a gente era romano. Os judeus têm um mandamento lá, não matarás, isso aí é completamente fora de sentido. Total. Para o romano, Total. O que mais fazia era matar. Aí que matava mesmo. então, nosso passado é esse. Mas hoje nós que tivemos esse passado, temos que lutar contra o desejo de matar o próximo hoje? Temos? Hoje eu Temos? Tem, mãe. Eu tô comigo, Pensa bem. Rafael? Não, ué. Você tem desejo de matar Você tem desejo de matar alguém, menina? Porque tá te perguntando. Eu estou perguntando é isso. Eu já pergunto. Mas tem muita gente que... Não, estou falando nós aqui, ó. Ah, sim. Falando Não, nós. não, eu tenho- Esse grupo aqui, ó. Não. Está lutando contra esse impulso de matar? Não. Se estiver lutando, tá difícil, hein? Ai, que Por isso que tá medo. perguntando. Você acha que não? Só como Não, eu aqui não. Ah, isso que nós estamos falando. Olha, a gente só fala. Essa
envolvido. Nós já superamos esse. Nós é- Não superamos? Só fala, né? Superamos esse instinto aí, gente. Mais Ah, ou menos. Né? Superamos, né? Mais ou menos. Mais ou menos? E fortalece mesmo. Se for calento, Mais ou menos, sabe? só até ficar juntinho, depois se Não, solta. Nós aqui não temos, nós é muita gente, não é? Eu tô falando com Nós você, vamos só ver vendo isso. isso, quando você vê alguém Não, falar graças a assim, Deus esse eu já superei, tá? Esse eu posso, esse aí já mas nem está falar, pode. resolvido. Não. Tipo assim, vontade tem, mas aí lembra de Jesusinho. Não, você tem vontade às vezes de xingar alguém, Né? Tem né? vontade de ir mais além, um pouco. Você tem vontade. Um pouco além disso. Na verdade, Mas aí você Natália, eu nunca tive esse sentimento. Ah, eu já tive. Eu No passado, sim. No passado recente, É viu? outra vida. No passado. Né? Nessa existência, não, lógico que Passado não. recente, eu tive. Então, vai chegar um momento em que certos problemas que nós temos, que temos dificuldade, vão ser superados também. Tô esperando esse dia. Vai demorar um pouco, né? Vai fazer o quê? Vou contar um casinho rapidinho. Pode. Então, de matar, lembrei desses reflexos antigos. Teve uma vez que eu briguei com meu irmão. Meu irmão, nós morávamos numa casa, com uma briga danada, sabe? E ele é maior que eu, mais velho que eu. Não sei porquê, ele correu de mim. O cara estava com tanta raiva, eu peguei um cabo de vassoura, corri atrás dele. E tinha um corredor assim, ó, depois se virava assim, tinha um vão, lá no final tinha um banheiro. Na hora que ele chegou, na hora que eu cheguei na curva, ele já estava na frente. O cara, eu peguei o cabo assim, igual lança. Mandou nele. Mandei, bateu na porta, assim. Ele fechou, pá, bateu na porta. Falei, nossa, É um reflexo. Aí, ó. lembrei dessa É um raiva. reflexo aí. Lembrei dessa raiva que eu tive esse dia, eu joguei com violência. Não, se tivesse uma Lembro porta, até hoje. travava a porta. Foi, eu joguei de longe. Ainda ficou com mais raiva que não acertou. Mas quando, na infância é normal ter essas imersões assim na infância, né? Porque- Não, o meu filho Muita ontem, criança mata. ele gosta muito de assistir aquele Muita programa. criança mata O Júlio deve saber que eles fazem as espadas, os aços lá, que eles vão fazendo Sim. um monte de Já vi cortes, aquilo. assim, aí faz as cabeças para ver qual que corta mais rápido, qual que tem um corte maior e melhor. Meu filho ontem estava comentando com o Arthur. Arthur falou assim, não, quando eu envelhecer tem duas coisas que eu quero aprender, marcenaria e uma outra coisa que eu não me lembro. Aí o Samuel virou e falou assim, ô pai, vamos fazer aula de espada? Aí eu falei, o que, Samuel? Ele falou, foi aquele programa que a gente assistia das lanças cortando assim. Eu falei, meu Deus. Melhor não brincar com isso. Melhor não Também brincar. acho. Eu falei, não, esquece. Melhor não isso. despertar aí o que está lá no passado, porque Mexer não, né, Júlio? Isso mesmo. melhor não. Então aqui nós temos a imersão do sentimento. Após o período de reciclagem aqui na Terra, o sentimento vai emergir, certo? Então a consciência do sentimento. E nós até hoje estamos aprendendo a lidar com o sentimento, certo? Na prática. Nós ainda não sabemos lidar com sentimento, não. A gente não vê assim na medicina, na psicologia, um trabalho voltado para entender o sentimento e melhorar o sentimento. Tô falando bobagem aqui, Luiz? Não. Porque o sentimento, Emmanuel vai dizer, por exemplo, que no sentimento reside o controle da vida. Então, melhorar os sentimentos é fundamental. Uma vida feliz. Melhorar o sentimento. Para a gente não ficar viver ao sabor do sentimento, de uma imersão, como essa que você citou quando era criança. Tem gente que tem isso na fase adulta. E vai mesmo para eliminar o outro. Consegue lidar com esse sentimento que rompe. Então, isso acontece conosco em ponto menor, certos sentimentos que rompem em determinadas situações, a gente já consegue ter um certo controle,
As pessoas às vezes nem sabem que nós sentimos aquilo. E isso faz parte da civilização, certo? Não é ser hipócrita, não é você conseguir domar. O espírito é reconhecido pela transformação moral e por domar as inclinações más. Domar. Que são esses maus sentimentos, sentimentos que irrompem, tem que ser refreados mesmo, porque senão nós vamos voltar para o tempo da barbárie. Se nós não refrearmos sentimentos, voltamos para o tempo da barbárie. E é por isso que chega um momento que nós estamos lidando aqui com espíritos que vieram degradados, chega um momento que tem que haver mesmo um degredo de espíritos que não querem. Tem aqueles que não conseguem melhorar porque são ainda muito novos, estão aqui em estágio de aprendizagem, e tem aqueles que não querem melhorar porque agora é conveniente para eles dominar o próximo, impor sua vontade em larga escala. Então eles são retirados. Então a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então aí houve aqui a homologação da consciência, certo? Porque o sentimento propõe uma determinada atitude. A razão tem que ver se é adequada, se é conveniente, se está de acordo com as leis divinas, se não vai causar um prejuízo para o próximo. Então a razão, não é adequado agora. Isso não é adequado, aí refreia. Mas nesse caso aqui, a razão homologou, a razão concordou, aceitou e ingeriu aquilo, assimilou. Então houve uma confirmação, houve uma repetição de um erro. O que é também perfeitamente normal na nossa existência, amigos. Repetir erros ainda é o nosso normal. Nós às vezes lutamos contra determinada atitude, nós temos uma certa vitória, mas depois nós temos uma recaída, que é normal. Quer ter uma vitória completa, nós vamos levar um certo tempo. Então nós vamos terminar por aqui, que nós começamos um pouco mais atrás, mais tarde hoje. E na semana que vem nós vamos entrar no versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, na semana que vem nós vamos entrar nesse versículo aqui.